Meus irmãos, mesmo assentados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do verso 6 ao verso 12. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. É justamente o livro antes de Mateus. Malaquias, capítulo 3, verso 6 até o verso 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, fala o nosso coração nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, com a Tua palavra diante dos nossos olhos. Estamos prontos, ó Deus, para lhe ouvir. Que Teu Espírito Santo possa conduzir a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos terminando hoje uma série de sermões que eu fiz sobre mordomia. O propósito foi realmente nos mostrar, nesses sermões, que nós dependemos do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, é do Senhor e é para o Senhor. Não temos dúvida mais sobre isso. Mas o objetivo desta noite foi concluir essa série de sermões sobre mordomia, falando desse texto maravilhoso do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele foi um profeta dos profetas menores. Foi aquele que profetizou por pouco tempo. O profeta Malaquias profetizou aproximadamente 420 anos antes de Cristo. Foi o último profeta. Depois de Malaquias, Deus não mandou mais profeta nenhum durante 400 anos, até o nascimento de João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, e assim o último dos profetas, João Batista. Mas Malaquias, ele profetizou no ano 420 a.C. e Malaquias profetizou no tempo de Neemias, possivelmente na segunda vinda de Neemias da Pérsia. Por quê? Porque nesse período, foi o período onde a segunda geração dos judeus que já estavam em Jerusalém viviam. A primeira geração veio do exílio babilônico, reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram o templo e estavam prontos para a adoração a Deus. Depois de 100 anos, o povo judeu ficou naquela perspectiva: cadê o Senhor? Aquele Deus que iria nos enviar, um libertador bélico, queria fazer da nossa nação a maior nação do mundo. Nós iríamos subjugar todos os povos. Cadê aquele Deus que nós tanto esperamos? E aquela perspectiva começou a esfriar o povo de Deus. A segunda geração dos judeus, depois do retorno do exílio babilônico, começou a viver uma letargia. O que é letargia, pastor? Sono, mesmice. O povo começou a casar com mulheres pagãs, de povos pagãos, e trazer paganismo dentro das famílias e dentro do povo. Os cultos a Deus começaram a ser cultos muito mais voltados para o homem do que a Deus, muito mais preocupados em se agradar. Os sacerdotes começaram a fazer terríveis atitudes. O povo, ao trazer as primícias, não trazia mais os animais puros, como Deus havia dito.
Quando os animais ficavam cegos, aleijados, doentes, eles traziam para o templo, colocando nas mãos de Deus o que para eles não tinha mais significado nenhum. Os cultos não tinham mais o fervor, não queriam mais saber do Senhor. Cultos muito mais voltados para o homem do que a Deus. Lideranças da igreja estavam subjugando o povo e trazendo heresias para dentro do templo, um caos. O povo estava vivendo um caos. Essa foi a época do profeta Malaquias. E este livro de Malaquias, irmãos, nada mais, nada menos, é um livro do tribunal. Deus chama o povo a um tribunal. Deus convoca o povo a um tribunal. Como eu falei pela manhã, eu creio que todos que estão aqui, nunca deixaram de estar diante de um tribunal, nem que seja diante do pai ou de uma mãe, quando nos chama a atenção. Vem cá, senta aqui. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Você não quer não, mas eu vou dizer a você o que você precisa ouvir. E no livro de Malaquias, Deus convoca o povo para um tribunal. E nesse tribunal, irmãos, nós vamos perceber que há acusações, há réplicas do povo e tréplicas divinas. Isso é normalmente o que acontece no tribunal. Eu presto alguns serviços para o tribunal do trabalho e participo de forma presente, através de programas de computador, através de processos de tribunal, muitas vezes até muito sérios. E diante do juiz, há acusações, réplicas, tréplicas. É o que acontece no livro de Malaquias, aqui que nós vamos ver claramente. Vá comigo no verso 1. E os irmãos vão ver que o profeta Malaquias começa dizendo assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. O livro de Malaquias é um chamado de Deus ao povo para um tribunal. E eu gostaria que os irmãos vejam comigo algumas acusações, réplicas e tréplicas desse livro. Vá comigo em Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vejam que há uma acusação, há uma réplica e há uma tréplica. Vá comigo em outro ponto. Verso 6 do capítulo 1. Mais uma acusação. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Veja que há acusações, réplicas. Malaquias capítulo 1, verso 7 e o verso 8. Mais acusação, réplica e tréplica. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animais cegos para os sacrificares. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Vá comigo mais uma vez no capítulo 2, verso 17, e veja mais a acusação de Deus contra o povo. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Vá comigo no capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Verso 8, capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 13, capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos
aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, vários momentos que nós vamos ver acusações de Deus, de várias atitudes que o povo estava cometendo, erros terríveis contra o Senhor. O povo estava brincando com o Senhor. A segunda geração daquele povo que voltou do exílio estava fazendo de conta que Deus era surdo, cego e mudo. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Várias igrejas têm tido cultos muito mais para adorar homens do que Deus, colocando jogo de luzes, realmente verdadeiros espetáculos, muito mais focado no homem do que em Deus, zombando de Deus, falando terríveis coisas contra o Senhor, igrejas superlotadas, lideranças maldizendo o Senhor. Isso tem acontecido nos dias de hoje. E Deus convoca aquele povo para um tribunal. E Ele coloca diante do povo que o povo não queria ouvir. Olha o que vocês estão fazendo aqui, olha, trazendo animal imundo, animal coxo, cego, animal que eu não quero. Eu disse a vocês como eu queria ser adorado. Vocês têm brincado comigo. Os sacerdotes têm zombado de mim. Meus irmãos, Ele chama o povo no grande tribunal. E diante da infidelidade do povo, Deus se apresenta de uma forma maravilhosa. Eu gostaria que você fosse comigo justamente no verso 6 do texto que nós lemos. E aí Deus, como é um Deus maravilhoso e bom, Ele se apresenta para o povo com uma característica maravilhosa dele. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus é imutável. Ele se apresenta diante do povo como dizendo: eu sou o Deus imutável, o Deus que não muda. O homem muda. Nós mudamos o tempo todo. Nós não somos imutáveis. Muitas vezes, tem dia que minha esposa faz um prato e eu amo aquele prato. Tem dia que ela faz e eu disse: eu não gostei. Ela disse: mas você gostava? Eu disse: gostava, mas não gosto mais. Porque mudo. A gente muda o tempo todo. Os filósofos, eles dizem que somos seres inacabados. Nós mudamos o tempo todo. Certa vez eu fui conversar com um casal, eu e minha esposa. Eles estavam querendo se separar. E nós chamamos eles na nossa casa, fomos lá, sentaram conosco na sala e começamos a conversar com eles. E a primeira coisa que ele falou, ele disse: pastor, olha, eu queria... Nessa época eu não era nem pastor, era presbítero. Ele disse: Wilson, eu queria dizer uma coisa a você. Minha esposa mudou. E ela voltou para mim também, para a Sibeli, e disse: mas ele mudou também. Eu disse: lógico. Lógico, a pessoa que vocês levaram para o altar não é a mesma. As pessoas mudam. O homem muda o tempo todo. Mas Deus não. Deus, Ele se apresenta aqui, irmãos, como o Deus que é um ser imutável. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus se revelou no Antigo Testamento como: eu sou o que sou. Eu não mudo. Deus não muda, Deus é imutável. O salmista, lá no Salmo 102, verso 26, diz assim: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestido, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O nosso Deus não muda, Ele é imutável. O profeta Isaías, no capítulo 48, verso 12, ele diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Eu não mudo. Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 17, ele declara: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Ele é imutável. Imutável. Deus não muda. Alguém poderia chegar para mim nessa noite e dizer assim: mas pastor, tem alguns textos que dizem que Deus se arrependeu, que Deus se entristeceu. Como está, por exemplo, irmãos, em Gênesis capítulo 6,
no verso 5 e 6, quando diz assim, Moisés diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor. Alguém poderia dizer: mas pastor, Deus se arrepende? O Senhor está dizendo que Deus é imutável. Mas olha o texto aqui dizendo que Deus se arrependeu. Tem outro texto, Êxodo capítulo 32, verso 14. Diz lá: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera. Veja, a imutabilidade de Deus não faz imóvel nem impassível, irmãos. Deus tem amor, Deus tem misericórdia, graça. E até mesmo Deus se ira. Deus se relaciona com o homem, e esse relacionamento pautado nele e não em nós. Esse relacionamento todo é pautado em Deus, no Deus imutável. Porém, algumas atitudes de Deus que nós não podemos compreender, os textos usam uma estratégia chamada antropomorfismo, ou seja, traz para Deus uma visão humana que nós podemos imaginar. Por exemplo, que Deus se arrependeu, como Deus se entristeceu. Por exemplo, tem texto que diz que Deus tem mão, tem nariz, tem olhos, e nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele é incompreensível. Mas mesmo nesses textos aqui, nós vamos ter absoluta certeza que Deus não muda. A relação de Deus conosco, pautada nele, nos faz ter que ter alguns textos usando essa estratégia para entendermos que Deus se entristeceu com o homem, que Deus, ele moveu-se em relação à sua relação com o homem. Porque algumas mensagens atrás nós falamos justamente sobre não livre-arbítrio, mas livre agência. Que Deus nos dá o privilégio de podermos nos relacionar com ele. Nós não somos nenhuma marionete e não temos nenhuma emoção. Não, Deus se relaciona conosco. E esse relacionamento de Deus nos dá o privilégio de termos atitudes, mas atitudes permeadas, cobertas pelos decretos eternos de Deus. E por isso os reformadores chamam de livre agência, não livre-arbítrio. O homem não tem mais livre-arbítrio. O nosso Deus, ele é imutável. Números, capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem que se arrependa, nem filho do homem que minta. Deus não se arrepende. Esse texto de Êxodo, de Gênesis, fala do arrependimento de Deus. É um antropomorfismo, é uma estratégia do escritor para nos mostrar algo que nós não conseguimos compreender do nosso Deus, do eu sou. Portanto, o nosso Deus é imutável em seus decretos, Deus é imutável em suas promessas, Deus é imutável na sua misericórdia. E veja que ele se apresenta ao povo como: eu sou Deus que não mudo, por isso vós não sois. Vocês não vão ver o peso da minha mão, da minha ira, porque eu não mudo. Os meus decretos são eternos, a minha misericórdia é eterna, o meu amor é eterno, é imutável. Tem um hino que, quando eu estava lendo justamente sobre esse texto, a imutabilidade de Deus, eu lembrei que nós cantamos, que diz assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. O nosso Deus é imutável, ele não muda. E ele se apresenta ao povo: eu sou o Deus imutável, eu não mudo. Eu não mudo. Que coisa linda. Mas vai comigo no verso 7, e nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que se preocupa em se relacionar com o homem. Mesmo sendo poderoso, imutável, mesmo sendo o Criador, ele se relaciona conosco. Veja nos versos 7. Ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Veja aí claramente, não o livre-arbítrio, mas a livre-agência que Deus deu ao homem. E não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que o homem não foi formado pelo acaso, irmãos. O homem não foi criado para deixar de se relacionar com o Criador. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Deus é um ser relacional nele mesmo. O próprio Deus Trino se relaciona. As três pessoas, elas são relacionais. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
se relacionam. O próprio Deus, ele é relacional. E esse Deus trino, ele se relaciona com o homem. Há uma relação direta. Deus criou o homem para ter relação com ele. Tanto que Deus andava no jardim do Éden para conversar com Adão, para se relacionar com ele, para bater um papo. Como é bom, como é gostoso. Irmãos, quem é pai sabe o quanto é gostoso quando o filho chega para a gente e diz assim: eu queria bater um papo com o senhor. Não é bom, Otávio? Como é gostoso. Quando a gente está assim no quarto, trabalhando, ou no escritório, ou quando a gente chega em casa de um dia de trabalho, o filho diz assim: eu queria bater um papo com o senhor, eu queria conversar com o senhor. Como é gostoso. Assim mesmo Deus se sente, irmãos, quando nós queremos nos relacionarmos com Ele, orarmos a Ele, falarmos com Ele. Deus é um ser relacional. Ele diz ao povo: tornai-vos para mim. E quando vocês se tornarem para mim, eu me tornarei a vós. Vocês precisam ter desejo de se relacionar comigo. Ele chama o povo para ter desejo de ter relacionamento com Ele. E ele diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós. O Catecismo Menor diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim principal. É nos relacionarmos com Deus. Nós temos que ter essa relação. E como é triste, irmãos, quando o filho fica entristecido conosco por uma atitude séria que tomamos e fica calado, não querendo falar conosco, e fica embuchado, olha para a gente e vira a boca. Que pena, que tristeza dá. A gente diz: puxa, não está entendendo o que eu estou fazendo por ele, que pena. Porque é bom se relacionar com o filho. Assim é o desejo de Deus. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós oremos a Ele. Portanto, irmãos, quando você estiver em casa com alguma dúvida, ore e converse com Deus. Senhor, eu estou com dúvida. Eu estou com medo. Senhor, eu gostaria que Tu me explicasses isso aqui. Alguns momentos difíceis que eu passei na minha vida, os momentos mais difíceis, eu, quando estava sozinho com Deus, eu disse: Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou pequeno diante de Ti, limitado. Eu gostaria que Tu me entendesse, Senhor, mas me faça entender, porque eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo. Isso que está acontecendo está tão difícil que eu não estou entendendo o que Tu tens feito. Realmente eu não estou entendendo. Eu estou entristecido contigo. Eu estou chateado. Me perdoe, mas me faça entender. Que Teu Espírito Santo possa vir a mim e me fazer entender, que eu não estou entendendo. Meus irmãos, todas as vezes diante de um túmulo, eu virei e falei para o Senhor me faça entender, que eu não estou entendendo. Eu não posso entender. Eu não consigo entender. E o nosso Deus é tão bom que Ele nos entende. Ele nos ouve, o Espírito Santo vem, nos acalma, nos acalenta e nos dá entendimento. O nosso Deus é um Deus relacional. Veja que Ele diz para o povo: voltem-se a mim, e eu voltarei a vós outros. Vá comigo no verso 8. E aí, irmãos, nós vamos fechar essa série de mensagens sobre mordomia, falando claramente para os irmãos que esse ponto aqui, o dízimo é do Senhor. Um dos grandes problemas daquela geração é que não estava dizimando a Deus. Não estava dizimando. E Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Dizendo: em que te roubamos? Ele diz: eu vou dizer a vocês, nos dízimos e ofertas, vocês não estão dizimando. Isso é muito sério, irmãos. Eu não quero, meus queridos irmãos, que nunca um crente que foi a minha ovelha, passou por minha igreja, possa me dizer depois de anos: pastor, o senhor nunca me avisou o quanto o dízimo é sério, o quanto dizimar é sério. Eu gostaria, meus queridos, que nunca você me cobrasse isso, porque nessa noite eu estou dizendo para o irmão: não brinque com o Senhor, dizime. O dízimo é uma coisa seríssima. Nós devemos ser dizimistas, sim.
dos nossos proventos, porque o dízimo não é uma questão financeira, o dízimo é uma questão relacional, irmãos. Nós devemos dizimar sim, a igreja tem que ser dizimista, isso é muito sério. O dízimo é algo sagrado. O dízimo nós não damos ao Senhor, nós devolvemos porque é dele. E os 90% não é nosso, não são nossos, é dele também. Que ele nos dá o privilégio de podermos usar como mordomos para a glória do Senhor, para que nós possamos abençoar os nossos filhos, para que nós possamos abençoar a nossa vida, para que a nossa vida possa glorificar o Senhor. Portanto, meus queridos, veja o que Deus está dizendo. Eu gostaria que você fosse comigo. Esse texto aqui no grego, ele usa uma palavra que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. As duas palavras do grego que traduz ladrão são duas. Uma palavra é a klepter e a outra lester. Klepter é um ladrão enrolão, aquele enganador, trapaceiro, aquele trapaceiro, todo cheio de munganga, aquele enrolão. A gente conhece, ou tem um vizinho, ou tem até dentro de casa mesmo, aquele trapaceiro. O texto para o grego, quando chama de um ladrão, trapaceiro, enrolão, mentiroso, ele chama de klepter. Mas o texto aqui no grego, quando o autor está escrevendo aqui, no hebraico, para o grego traduzido aqui do hebraico, quando Malaquias usa esse texto aqui, ele usa o lester. Sabe o que significa lester? Não é ladrão trapaceiro, mas é um ladrão assaltante perigoso de mão armada. Esse é outro tipo de ladrão. Não é um ladrão enrolão, é um ladrão perigoso. É um ladrão malfeitor, um saqueador. O texto usa lester. Veja que Deus não está brincando. Deus está dizendo, aquele que não dá o dízimo daquilo que ganha, está roubando de Deus. É um saqueador, não é um trapaceiro não, é um ladrão perigoso. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar claro para os irmãos aqui, o dízimo é algo muito sério. Portanto, o que eu digo à minha igreja, dizime ao Senhor, dizime ao Senhor. Daquilo que você ganha, traga o que é dele, não é seu, é dele. O que você recebe não é tudo para que você possa usar para o seu custeio, para que você possa glorificar o nome dele. 10% é dele, não é seu. Portanto, o dízimo é uma obrigação de todo crente. Mas o nosso Deus é um Deus de promessa e misericordioso. Verso 10, ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O dízimo não pode ser administrado por você, meu irmão. O que ele está dizendo é, trazei o dízimo para a casa do tesouro. Você não pode alçar o dízimo e dizer, pastor, eu vou usar o dízimo como eu quero. Você não tem esse direito, você não pode fazer isso, é do Senhor. O que Deus está dizendo para o povo é, trazei o dízimo para a casa do Senhor. E aí a oferta você pode administrar, você pode dar a sua oferta a quem você quiser, mas o dízimo não é seu, é do Senhor. Deve ser entregue na igreja onde você é membro. Você deve dar o seu dízimo, o dízimo do Senhor, devolver à igreja onde você é membro, para que a obra tenha manutenção. São recursos destinados, irmãos, à igreja e devem ser administrados pela igreja. Alguém poderia dizer, mas pastor, eu não concordo com a maneira que a igreja está administrando. Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Deus irá pesar a mão sobre quem está administrando mal. O seu compromisso com Deus você já fez, não se preocupe. Se esse dinheiro não está sendo usado de forma correta, quem não está usando será cobrado de Deus. A mão de Deus pesará sobre ele. Portanto, cumpra o seu compromisso com Deus e devolva o que é do Senhor. O dízimo é do Senhor, não é seu. Mas veja o que ele vai dizer, irmãos. As janelas dos céus se abrirão. Ele está dando uma promessa aqui, não para que você dê o dízimo, para que você tenha uma troca. Dízimo não é troca, mas se você der de coração, entendendo que aquilo não é seu e você deve devolver ao Senhor,
Deus está dizendo que as janelas do céu se abrirão. Você não crê nisso? As janelas do céu se abrirão, não lhe faltará. Tiago capítulo 1, verso 17, diz: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, vem de cima. Meu querido, Deus abençoará a sua vida, Deus lhe dará saúde, Deus abrirá oportunidade para você, não faltará. Tem vezes que eu recebo algum provento de um trabalho que eu faço, e aí eu digo para minha esposa: eita, o dízimo. Ela diz: Wilson, pelo amor de Deus, devolva o dízimo, que eu não quero ter problema. Você quer me colocar em problema, dificuldade, né? Ela fala logo: eu quero ser abençoada por Deus, não deixe de dar não, pelo amor de Deus, não esqueça não, porque é muito sério. Nós não podemos brincar com o Senhor. Alguém pode dizer: mas pastor, eu ganho pouco. Meus irmãos, Deus não está preocupado com quanto você vai dar. Deus está preocupado com quanto você é fiel. Se você ganha pouco, dizime, não se preocupe, as janelas do céu se abrirão. Agora veja o verso 11 comigo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que alguns pregadores, irmãos, usam esse texto de forma muito infeliz. Esse devorador aqui não é o demônio. Muitos pregadores de algumas seitas dizem e amedrontam o povo, dizendo que quando você não dizima, o demônio entrará, e eles pregam. Isso não é, o texto não está falando de demônio. O texto aqui, se nós formos fazer uma boa hermenêutica do texto, esse devorador são gafanhotos. São aqueles gafanhotos que, quando invadem uma plantação, eles consomem grande parte da plantação, e muitas vezes a pessoa tem grande prejuízo. No livro do profeta Joel, nós vamos ver ações de Deus com o povo, quando o povo não era fiel ao Senhor, ele enviando gafanhotos. E o texto aqui não está falando de demônio. Fazendo uma boa hermenêutica desse texto, os gafanhotos aqui, irmãos, são situações, são prejuízos financeiros que você vai ter. Deus não abençoará a sua vida. Você não terá lucros, você terá prejuízo. O que ele está nos avisando é: cuidado, porque por vossa causa, pelo fato de você não ser fiel a mim, você terá prejuízo. Você não vai colher uma grande colheita, os gafanhotos comerão grande parte da sua colheita. Cuidado. Se você quer ser abençoado, dizime ao Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Devolva ao Senhor o que é dele, e você será ricamente abençoado. Porque os gafanhotos não pousarão na sua plantação, não consumirão a sua colheita. Você será ricamente abençoado. Portanto, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite é: povo meu, sejam fiéis no culto a mim. Sejam fiéis na sua vida. Outra coisa, irmãos, Deus não quer pessoas que sejam infiéis, que lá fora não dêem um bom testemunho e venham dar dízimo aqui. Deus não quer isso também. Esse juízo de Deus aqui é chamando o povo para uma vida cristã. Ele quer pessoas crentes que deem testemunho lá fora, sejam fiéis ao Senhor nas suas atitudes, diante dos seus cônjuges, nas suas famílias, e sejam fiéis a Ele no dízimo. Deus não quer pessoas rotuladas de crentes quando não são lá fora e venham dizimar aqui. Deus não quer esse dízimo. Não venha fazer de Deus uma troca, fazer de conta que você... Não venha fazer negócio com o Senhor, que Deus pesará a mão sobre você. Deus não quer esse dízimo. Deus não está preocupado com isso. Deus está querendo abençoar aquele verdadeiro cristão que vive uma vida de compromisso com Deus, no seu casamento, no seu trabalho. Seja honesto, produza e seja dizimista. Irmãos, esse dízimo é uma bênção. Deus abençoará a sua vida. Os gafanhotos não pousarão na sua colheita, e você colherá duplamente. Deus abençoará. As janelas do céu se abrirão. Isso é muito sério, irmãos. E veja no verso 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Nós, irmãos, quando somos fiéis, nós somos abençoados. Deus está querendo uma fidelidade de alma. Como nós temos pregado aqui várias mensagens sobre mordomia. A mordomia não se limita a dízimo, a dinheiro, não é. Mordomia é muito mais do que isso. É uma vida de verdadeiro testemunho a Deus. Nessa tarde, eu e Sibeli, nós tivemos o privilégio de almoçar com uma pessoa conosco, amiga nossa, crente, pessoa que faz um trabalho maravilhoso de música e um trabalho magnífico em teatros, e nós estávamos almoçando com ela e ela falando conosco justamente das lutas da sua vida. Nós estávamos dizendo: nosso Deus requer de nós compromisso. Onde nós estivermos, nós devemos ter que dar um testemunho ao Senhor, devemos ser crentes. Meu querido, onde você estiver, as pessoas têm que olhar e dizer: você é crente. Não precisa você dizer, basta as suas atitudes. Deus requer deste grupo de crentes que sejam dizimistas, dessas pessoas que verdadeiramente reconhecem Deus como soberano, que sejam dizimistas. Se você faz parte desse grupo que tem Deus como prioridade, que Deus é prioridade na sua vida, se você faz parte desse grupo que se relaciona com Deus, sendo Ele Pai e você Filho, se você faz parte desse grupo que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, seja dizimista. De tudo que você ganhar, tire o dízimo e traga ao Senhor. Pela manhã, eu conversei com os irmãos e disse que eu aprendi a dizimar com a minha mãe. Eita, mulher de Deus! Me mandava vender bala na praça e na feira, e eu vendia bala na feira. Ela pegava a rapadura, ela derretia a rapadura na panela e fazia uma balinha chamada tuxa. Se eu fosse chupar uma balinha daquela, eu ia perder os dentes todinho hoje, porque ela agarra no dente, que é uma beleza. E ela pegava aquela tuxa e enrolava num papel celofane, botava numa bandeja, e eu ia para a feira vender. E quando eu voltava da feira com o trocadinho, ela colocava a gente, eu e meus irmãos na mesa, dizia: olha o lucro aqui. Agora eu vou ensinar uma coisa a vocês. Vamos dizimar, olha o que é do Senhor. Aí tirava as moedinhas do Senhor. Meus irmãos, como eu lembro. E foi assim que eu aprendi a dizimar. E nunca esqueci, e nunca esquecerei. O dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor, não é nosso. Portanto, meus irmãos, você que faz parte desse povo escolhido por Deus, você que adora o Deus soberano, que aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que se relaciona com Deus, que quer ter um compromisso com Deus a cada dia, nunca esqueça, dizime ao Senhor de tudo que você ganha. De tudo que você ganha, dê as primícias. Deus quer as primícias. Alguém poderia dizer: pastor, eu não dizimo porque isso é da lei, é a época da lei. Mas o dízimo está muito antes da lei. Abraão dizimou. Meus irmãos, não tem nada a ver. A lei, ela firmou o compromisso. E Jesus Cristo, Ele coroou, mostrando os preceitos de um verdadeiro dizimista, como aquela mulher, aquela viúva que dizimou tudo que tinha. Portanto, nós devemos sermos dizimistas. Eu aplicaria de 3 formas essa mensagem, concluindo a importância de, primeiro, entendermos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, é do Senhor e é para o Senhor. Mordomia cristã, irmãos, é entendermos isso. Se você não entender isso, você não entendeu nada, porque tudo é do Senhor. Eu aplicaria da seguinte forma: primeiro, ser membro da igreja é ser dizimista fiel. Você tem que ser dizimista fiel. Nunca esqueça disso. E você vai dizer: aquele pastor, bem que ele me disse a importância do dízimo na minha vida. E como ele foi claro, eu não queria que ninguém saísse daqui, irmãos, com dúvida quanto ao seu compromisso com Deus. Dizime ao Senhor.
se você é membro da igreja, seja dizimista fiel. Todos os membros precisam identificar os seus dízimos, nunca esqueça, identifique. Mas pastor, eu ganho pouco, eu ganho R$100 e só dou R$10 de dízimo. Meu querido, Deus não está preocupado em quanto você dá. Deus está preocupado com a sua fidelidade. Dizime, coloque, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Isso é um grande privilégio. Irmãos, eu acho tão bonito, tem vezes que eu vejo uma criança dar o dízimo lá, dízimo, um valor tão pequeno, mas aquilo para ela é tão grande, e para o Senhor é tão grande. Vocês não têm ideia, porque Deus não está preocupado em quanto você dá, Deus está preocupado com a sua fidelidade. Ele quer se relacionar com você e quer que você confie nele, que não faltará, meu querido, não faltará. Não importa quanto você ganha, seja dizimista ao Senhor. Deus abençoará ricamente a sua vida. E como a palavra diz, as janelas do céu se abrirão, os gafanhotos não pousarão na sua plantação. Os gafanhotos não pousarão. E as nações irão olhar para nós, que somos povo de Deus, e ver o quanto somos felizes e abençoados. É a este povo que Deus requer que sejamos dizimistas. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar essas mensagens. Só daqui a muito tempo eu voltarei a estar pregando sobre mordomia cristã. Mas eu gostaria de encerrar orando por sua vida. Se você ainda não é dizimista, você diz: Senhor, que essa noite seja uma noite de se relacionar com Deus. Senhor, a partir de agora eu vou ser um dizimista fiel ao Senhor. Eu vou cumprir um compromisso de dizimar ao Senhor. Eu não vou perder essa oportunidade. E os irmãos vão ver o quanto Deus abençoará a sua vida. Deus abençoará a sua vida. Pastor presbiteriano não se envolve com dinheiro nenhum na igreja. Eu não sei quantos irmãos dão e não estou preocupado em saber. Porque pastor presbiteriano não tem relação nenhuma financeira com dinheiro. Não tem. Por sinal, nas reuniões do meu conselho que tratam sobre questões financeiras, e aqui o nosso presbítero Antônio está presente, e ele é testemunha disso, eu não fico nas reuniões, porque eu não quero saber. Isso não é problema meu. Eu fui chamado para viver o meu ministério, e Deus abençoará o meu ministério. Eu não me envolvo com questões financeiras da igreja. O conselho é quem administra toda a igreja. O conselho é quem resolve quanto eu vou ganhar. O conselho é quem resolve como vai gastar. Tudo conselho, isso não é problema de pastor presbiteriano. Por isso eu tenho total tranquilidade, irmãos, em pregar sobre esse tema. Porque eu sou dizimista. Os meus filhos são dizimistas. A minha esposa é dizimista. Não é para que eu possa mostrar nada. É que o Senhor tem sido uma bênção em minha vida. Deus tem me abençoado ricamente. Minha vida tem sido uma bênção. E se Deus quiser que eu possa aumentar, em vez de dar 10%, que eu possa aumentar o meu dízimo. Isso é um grande privilégio. Um grande empresário americano, fabricante de máquinas industriais do agronegócio, certa vez resolveu aumentar o dízimo dele. E ele foi aumentando ao ponto dele terminar com 10% e devolver a Deus os 90%. Um dos empresários de uma indústria de máquinas maiores do mundo. E ele disse: eu posso viver com os 10%, vou dar ao Senhor os 90%. Que grande privilégio, irmãos. Que nós possamos ter essa consciência. Mas que nós possamos praticar o nosso compromisso com Deus com 10%. Não esqueça disso. Deus abençoará a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa firmar esse compromisso com o Senhor. E Ele te abençoará ricamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos, depois de uma série de sermões sobre mordomia cristã, nosso tempo, os nossos dons, mostrar que não somos nada e que Deus é soberano,
Podemos deixar claro aqui, ó Deus, nesta mensagem, a importância do dízimo do Senhor, das primícias, daquilo que ganhamos, que nós possamos, ó Deus, ter um compromisso real contigo. Que os irmãos que estão me ouvindo, ó Deus, possam dizer: Senhor, eu não sabia o quanto esse tema é tão importante. Que Tu possas, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, iluminar todos os corações nesta noite. Que nós possamos sair daqui com um compromisso real contigo, de uma vida de testemunho, de uma vida de fidelidade ao Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui nesta noite, cada irmão que nos ouve, para que a partir, ó Deus, desta mensagem, nós possamos ter uma vida de relacionamento contigo, fiel, de compromisso, de quebrantamento, de perdão, de relacionamento. Abençoe a todos nós, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e recebamos a bênção apostólica. Logo depois da bênção, vamos cantar, hoje, em vez do Tríplice Amém, vamos cantar Vem Derrama a Paz. Ou vocês já ensaiaram o Tríplice Amém? Não, está sem a cifra? Então, o Tríplice Amém. E no próximo domingo a gente canta Vem Derrama a Paz. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar sendo ricamente abençoados por Deus nessa semana que se inicia. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e convosco permaneçam, ó povo de Deus, povo chamado, povo escolhido, povo eleito, para todo sempre. Amém.